Olá para todos, muito bom dia, muito bom dia. É um prazer estar com vocês na data de hoje, no horário desse, para a gente bater um papo bem interessante, neste Café com o Delegado que estreia hoje com vocês. E a gente pretende que sejam muitos episódios para a gente conversar sobre diversos assuntos, dicas para concursos públicos, falar um pouco da carreira policial, comentar sobre casos interessantes. A gente vai tratar sobre muitos temas bem bacanas e eu tenho certeza que isso vai acrescentar nesses pequenos minutos iniciais do seu dia algo que seja bem interessante, bem com vigor, para que a gente possa realmente trazer essas ideias legais sobre o que é ser um delegado de polícia, como estudar para esse concurso, que é um concurso fantástico, voltado para uma carreira policial muito interessante, uma carreira que a gente chama atenção por estar aí o tempo todo trabalhando de uma maneira muito dinâmica, e o objetivo aqui é não trabalhar de uma ideia somente formal. A gente quer ter um café da manhã com vocês, e por isso mesmo a ideia de ter um café com o delegado. E eu, para começar bem o dia e o momento, eu vou fazer minha primeira dose de café, porque não existe concurseiro e não existe policial que não sobreviva com um bom café. E a ideia é conversar diretamente com vocês. Eu gostaria de, primeiramente, me apresentar aqui para quem não me conhece e, em seguida, trabalhar pequenas pílulas, pequenos toques, para que você possa estar aí não apenas motivado, mas começar seu dia muito bem. Vamos lá, eu sou o Gleison Lima, sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná, e eu também fui aprovado como delegado de polícia no estado do Mato Grosso do Sul. Fui investigador de polícia e gostaria de compartilhar experiências com vocês em termos de conteúdo, de estudo, de jurisprudência, de julgados importantes, de tudo aquilo que a gente pode bater um papo. Gostaria que fosse muito descontraído com vocês, gostaria de viessem perguntas aqui para mim também, para a gente tornar dinâmico, e de temas que vocês gostariam que a gente tratasse aqui no nosso Café com o Delegado, e eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito bem aqui. Olha, para começar muito bem com vocês, eu gostaria de lembrar que a ideia nossa é ter essa proximidade e lembrar a você também que o objetivo que a gente tem quando a gente estuda para um concurso público de alta performance é saber que a gente precisa passar por alguns momentos e aí de calejo. E o calejo que a gente chama é estudar de uma maneira muito assertiva, muito bacana. Pois bem, quando a gente estava falando aqui sobre algumas dicas de estudos, e eu vou te falar o que eu pensei ontem, finalizando ali um pequeno roteiro com vocês aqui, que eu gostaria de que fosse bem organizado, sabe? Bem legal, bem próximo de vocês. E eu resgatei em minha residência aqui alguns escritos que eu tive quando eu estudava para o concurso de delegado de polícia. E eu tive assim, quase umas memórias boas, porque cada pessoa, depois que começa a estudar para concurso de delegado, ela, por mais que ela tenha bons materiais, ela vai ter algumas peculiaridades que são delas. E a minha, na época, era escrever à mão. Eu já cheguei a colar muito papel na parede. E essa escrita que a gente fala, escrever à mão, né, papirar ali, eu falei, eu vou trazer que eu vou provar. Na verdade, eu não vou mostrar, obviamente, todos, mas isso aqui foi uma produção minha de material. Foi toda feita à mão na época. E eu separava por blocos, por exemplo. Eu tinha blocos aqui, ó, bloco de direitos humanos, tá vendo? Eu colocava aqui somente aquilo que era o suco mesmo, aquilo que era legal. Falei, poxa vida, isso aqui vai ser interessante para poder estudar, para poder ver. Aqui, ó, disciplinas diversas, inclusive aqui, ó, até uma zica na mão, direito civil, né? Brincadeiras à parte. Mas aqui, ó, medicina legal. Eu chegava a fazer alguns desenhozinhos, olhando assim, falei, cara, parece que eu tô lembrando da época que eu fazia isso aqui à mão, mas era o meu estilo. Tem gente que vai focar, marcar o próprio material, e isso tudo é válido, né? Olha a quantidade de informações, tudo marcadinha, mas eu pretendo compartilhar um pouco disso com vocês também, inclusive de conteúdo mesmo, para que a gente possa ter aí uma dinâmica bem legal, sabe? Mas enfim, então na época dos meus estudos, eu estou tentando achar aqui, ó, olha que interessante, falando de orlas, de enxugas, escoriação, e eu mesmo fazia o desenho, porque para mim, naquela época, fazia muito sentido eu mesmo fazer à mão o meu material. Mas esse material, claro, ele tinha um calço. Era o calço de um material voltado para o concurso de delegado de polícia, mas eu resolvia fazer esses papiros ali para poder melhorar essa minha performance.
E eu confesso a vocês que para mim deu muito certo esse tipo de estilo de estudo, mas mais do que falar de material, eu gostaria que vocês tivessem também em mente que o que a gente vai tratar aqui são várias formas e várias conversas de aproveitar melhor o seu tempo. Porque na verdade, eu acredito que eu demorei um pouco para entender que cabe muita coisa dentro de um dia. O que é mais importante do que caber dentro de um dia é você organizar o seu tempo. Então, quando você organiza o seu tempo, o seu dia e faz isso de uma maneira antecipada, você evita procrastinação e perfeccionismo. São dois pontos que atualmente eu tenho batido muito na tecla com os concurseiros, com as pessoas que querem estudar para concurso público de alta performance, querem de fato passar. Porque uma coisa é você ficar se inscrevendo em todo concurso que vem. Outra coisa é você se inscrever para os concursos que você deseja e você efetivamente avançar nesses concursos. E a diferença aí está em você sair da condição de um mero inscrito, depois virar uma condição de candidato, você está melhorando sua performance, e depois você chegar à condição efetivamente de um concorrente. O concorrente, ele entra não com soberba, mas ele entra pisando duro, ele entra para concorrer. Então essa ideia de se estudar de uma maneira muito profissionalizada, isso faz com que você otimize o seu tempo. Então não dá para ser perfeccionista. Eu vou falar para vocês, concurso público não se passa sendo perfeccionista. Ah, mas eu sou perfeccionista. Vou contar um segredo para vocês. Eu também sou. Coloquei meu café e nem tomei, olha pra você ver. Eu também sou perfeccionista. Só que o que eu tive que fazer? Eu tive que moldar esse meu perfeccionismo. Porque senão eu não conseguiria avançar em fases de nenhum concurso. Não adianta eu falar que eu vou pegar um livro, um daqueles ali de trás. Eu vou falar assim, eu vou ler de uma maneira exaustiva todos esses livros. Assim, mas eu tive um colega que passou, ou eu passei, e realmente eu li de capa a capa. Olha, na minha visão, você pode ter bons livros, você pode ter excelentes consultas, para que você possa dar uma olhadinha ali em situações pontuais, mas um material mais otimizado, ele vai acelerar seu processo de aprovação. Ah, mas o outro tem mais conhecimento do que eu, se ele fizer desse jeito. Mas talvez ele vai ter que gastar muito mais tempo para poder ser aprovado. Então, perfeccionismo talvez venha atrapalhar o seu processo de aprovação. E também a procrastinação. O que é a procrastinação? Deixar para depois, sabe? É muita gente com muita iniciativa e com pouca acabativa. Se é que existe essa palavra, dando uma de machadiana aqui. Então, a ideia é como organizar o meu dia, como fazer com que eu seja uma pessoa mais produtiva e eu consiga realmente avançar em fases de concursos públicos. Mas para isso, eu vou conversar diretamente para todos vocês. Seja você que pode ser, sim, um perfeccionista e procrastinador que não trabalha, não tem problema nenhum, mas às vezes você pode sentir esse vazio e não aproveitar muito bem o seu tempo. Vou falar para você que trabalha e estuda, assim como foi o meu caso, trabalhei meu tempo de concurso, de fases de concurso inteira, até realmente ser aprovado. Então, falo para tanto aquele que tem mais tempo disponível, tanto aquele que tem menos tempo disponível. O que vai valer para você é a forma como você organiza o seu tempo. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, professor, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que o problema é que eu não tenho tempo. Falei, tá, me dá seu tempo aqui. Falou, como assim te dou meu tempo? Coloca o que você faz durante o dia. Aí eu tirei daqui, achatei dali e falei, olha, vamos lá. Você consegue acordar um pouquinho mais cedo? Começa com meia hora, 20 minutos e vai aumentando o seu tempo de acordar mais cedo até chegar mais ou menos 1h20. Foi o que eu fiz. Eu cheguei a acordar 7h30 da manhã. Fui voltando na época de concurso. 7h30, 7h20, 7h10, 7h, fui voltando. Até o momento em que o meu tempo de trabalho estava me tirando um tempo de estudo, tudo bem, não tinha problema, mas eu tive que ir voltando até chegar muito cedo. Então, esse era o meu caso, porque eu tinha que ter um tempo muito achatado. Mas talvez o seu tempo seja uma outra forma de se adaptar. Então, essa forma aconteceu comigo, que era ajustar o meu tempo, e foi o que eu indiquei para essa colega. Falei, colega, vamos lá. Você consegue sugar 1 hora do seu estudo aqui mais cedo. Professor, eu adoro academia, eu não consigo ir para academia e ficar menos do que 1h30, 1h40. Falei, vamos achatar esse tempo ali? Você quer passar no concurso? Ou você quer ir para o concurso
de halterofilismo, que também não é problema nenhum. Falou, não, eu quero passar no concurso, mas eu quero também ficar malhado. Falei, beleza, dá pra gente achatar isso aí para talvez 50 minutos, uma hora? Porque dependendo da situação, você achatou aqui, você ganhou mais 40 minutos. Então, olha, eu ganhei uma hora antes de trabalhar, ganhou mais 40 minutos tirando da academia. Beleza. Falei, quantas horas que é o seu horário de almoço? 1h30, um horário diferente lá. Falei, você consegue almoçar com quanto tempo? Ah, gosto de restaurante, com os colegas. Falei, olha, vamos achatar esse seu tempo? O que você acha da gente dar uma organizada no seu tempo, no horário do seu almoço, para que você, ao invés de fazer 1h30, você consiga fazer ali 40 minutos? Será que você consegue? Pô, eu consigo, acho que sim, tudo bem. Então, uma hora ela ganhou mais cedo, ela ganhou mais 40 minutos da academia, e agora nós vamos ganhar pelo menos mais 50 minutos em relação ao seu horário de almoço. Só nessa brincadeira, fazendo uma continha de padaria aqui, nós já ganhamos 2h30 de estudo. Aí ela falava, não, depois do final do meu dia, eu consigo ficar ali 2 horas, ali que seja de 9 da noite às 11 horas da noite, 8 horas da noite às 10 horas da noite, consigo ficar mais 2 horas. Sabe quantas horas essa pessoa deu? 4 horas de estudo. 4 horas de estudo separado, mas pesado. Aí não é 4 horas com o celular perto, não. 4 horas com o celular lá na outra sala, lá no outro quarto, ou se não tiver outra opção, celular desligado. Porque assim, realmente, você consegue elevar a sua performance de estudos. Então, estudo para concurso é um estudo sério. Não é um estudo de brincadeira que, eu estudei hoje, não vou estudar amanhã. Não, estudo é comida. Ah, por que comida, professor? Eu vou comer o meu estudo? Não, eu gostaria de pegar o livro e comer, se isso der certo, eu ia mudar minha dieta. Mas não é o caso. Eu preciso pegar o material, eu preciso abrir o material, preciso ler o material. Então, para isso, eu preciso ter tempo. Não existe para concurso público você estudar sem abrir o material. Mas aí eu estou dando uma dica para vocês aqui, e é uma de várias outras que a gente vai conversando ao longo dos vários episódios, é exatamente como organizar melhor este seu tempo. Esse seu tempo precisa ele ser organizado, otimizado, para que você, dentro da sua realidade, possa adaptar-se à realidade de um concurso público. Passar no concurso público de alta performance, eu não vou ficar jogando firula para vocês aqui, não. A ideia de trabalhar num tete-a-tete aqui não é brincadeira. Vai exigir de vocês um casco, vai exigir de vocês uma dedicação muito forte. E para isso, você precisa organizar os seus tempos. Por isso, voltando àquilo que eu disse um pouquinho agora. Falei, procrastinação e perfeccionismo, eles não vão te ajudar. Vamos lá, outro ponto, autossabotagem. Saia fora disso. Por quê? Porque você começa a se sabotar em vários sentidos. Seja falando que para você não vai dar certo, seja acreditando que outros tempos você pode aproveitar melhor e às vezes não aproveita, porque você vai falar assim, tá, eu quero sair, eu quero aproveitar minha vida, eu quero viajar pelo mundo e eu quero passar num concurso público de alta performance. Mas o mais interessante é que você utilize os seus tempos de uma maneira mais otimizada. E para isso, você não pode ficar se sabotando o tempo todo. Você jogando para debaixo do tapete que não precisa. A colega acabou de falar aí agora, olha. Mas eu não trabalho, eu sinto que eu às vezes não sou tão produtivo. Sim, sabe o que acontece? É porque ou você coloca 100% dentro do tempo que você destinou para aquela atividade, ou você vai acreditar que o tempo todo vocês têm dívida. Vê se essa não é a sua sensação. Eu já passei por isso estou dizendo. Vamos lá. Tem hora que você vai começar a estudar, você acredita que você deveria estar na academia. Você vai começar a estudar, você acredita que você deveria estar fazendo algum favor para alguém dentro da sua casa. Você vai começar a estudar, você acredita que deveria estar trabalhando. E aí, essa crença que você acaba tendo não faz você nem trabalhar direito, nem ir para academia direito, nem estudar direito. Não dá para você fazer os 3 mundos se você não se dedica, de fato, 100% para aquilo que você está fazendo naquele momento. Porque quando você dedica 100%, você não cria o pecado de não fazer outra coisa. Não existe isso. Não existe esse pecado de não fazer outra coisa que te trava para realmente fazer as coisas interessantes quando você não se dedica aos percentuais verdadeiros que você precisa ter para participar de determinado tipo de tarefa. Então, se sua tarefa são 2 horas de estudo, você tira o seu celular de lado, você tira o trabalho que não é para aquele momento que você se dedicou essas 2 horas e você não atende as pessoas naquele momento. É simples assim. Depois dessas 2 horas, se você resolveu ir para um barzinho, porque você, poxa, eu estou desnopilado, querendo uma sexta-feira dar uma volta com os amigos e tudo mais, não tem problema, mas cumpriu sua tarefa. Não tem problema.
Então, a ideia de trazer para vocês aqui é uma realidade de que se você coloca 100% para aquilo que você precisa fazer no momento que você está fazendo, as coisas vão começar a mudar. E você vai automaticamente tirando coisas da sua vida que não são necessárias. Por um motivo muito simples. Você começa a criar rotina, começa a se animar dentro dessa rotina. E o ânimo dentro de uma rotina, ele muda completamente a forma como você estuda. Porque você começa a olhar para o seu caderno e fala assim, cara, é 1 hora que eu tenho para poder olhar para você. Então é 1 hora que eu vou me dedicar a você. Eu vou sentar e eu vou 100% estar dentro desse caderno. Porque na hora que eu for para a academia também, eu quero ficar 100% dentro daquela academia. Ainda que seja 40 minutos, como eu fazia. Vou lá, fico 40 minutos e vou embora. Mas não tem problema, eram 40 minutos completamente dedicados sem pensar em nada. Sem pensar em estudo, sem pensar em nada. Naquela hora. Ah, mas você poderia estar ouvindo uma aula? Sim, já aconteceu. Várias e várias vezes. Ouvindo uma aula fazendo um Cooper, por exemplo. Possível? Totalmente possível. Tá ali, não precisa ficar pensando em muita coisa. Otimiza o seu tempo dessa forma. Também é válido. Mas também é válido assistir um filme? Claro que é válido. Mas você cumpriu sua tarefa? Eu, na época, eu usava algumas coisas do tipo, poxa, eu quero ver um filme X ou Y, até mesmo uma série. Vou ver. Mas vai dar para maratonar? Claro que não. Concurseiro, se você maratona, talvez você esteja atrapalhando seu tempo. Se você coloca um tempo para você, que seja, eu me dei um presente, hoje eu cumpri minhas 4 horas de estudo, ainda que seja parceladas durante o dia, eu trabalhei, fiz o que tinha que fazer, eu gosto de filme, gostaria de ver 20 minutos. Não tem problema, se dê esse presente. Não é um problema nenhum. Teve uma época de um concurso, eu estava vendo uma série, e o concurso estava pegando fogo. E eu vi 20 minutos. Todas as vezes que eu tinha uma oportunidade. Não era todos os dias, mas ainda que fosse, eram só 20 minutos. Era tudo calculado. E resultado, eu terminei essa série. E também terminei o concurso e passei nele. Enfim, é você colocar no tempo certo aquilo que precisa ser falado dentro do seu tempo certo. Então essa é a proposta da gente conversar aqui no nosso canal do Dedicação Delta sobre esse café com o delegado. E a gente vai dar dicas, por exemplo, também de estudos. Essa semana, por exemplo, semana passada, foi no dia 17, porque informativos do STJ saem toda terça-feira para quem ainda não sabe disso. Nós vamos dar essas dicas. Vamos lá. No informativo do STJ, o último, acho que é 825, ele trouxe um julgado que eu achei super interessante. Foi na data de 17 de setembro agora, semana passada, terça-feira. E ele falou sobre a questão daquele sugar daddy, sugar mommy, sugar baby, em que um sujeito, ele pagava, trocava aquela relação por coisas, por atrativos. Uma menina tinha entre 14 e 18 anos de idade. E o STJ, no julgado dele, entendeu que aquilo caracterizava a modalidade de favorecimento da prostituição, lá do 218B do Código Penal. Então, olha que interessante, isso vai impactar diretamente no meu trabalho. Se eventualmente cair um caso desse, eu tenho que estar antenado não apenas com legislação, mas também com atualização de jurisprudência. Jurisprudência quentíssima da semana passada, trazida aí pelo informativo de número 825 do STJ. Então, esse papo direto que eu quero ter com vocês sobre concursos, sobre modalidades de estudo, e eu acho que isso vai ser bem proveitoso. Eu estou bem empolgado com esse novo quadro, porque eu acredito que isso é que vai dar uma direcionada para vocês aí nos estudos, e essa pílula que a gente vai ter aqui toda terça e toda quinta-feira, cravadinho, 7 horas da manhã, vai fazer a diferença nos seus estudos. Para a gente finalizar com chave de ouro aqui, já dando essa introduzida no assunto sobre o que é esse café com delegado que a gente está trazendo aqui com essa modalidade de shots para o Dedicação Delta, a gente lembrar que está no forno, pronto para sanção, aquilo que daqui a pouco eu te respondo, coleguinha, falando do PDF aí, aquilo que é o feminicídio. O feminicídio tá para virar um crime autônomo, e se virar ainda essa semana, vamos comentar com vocês na quinta-feira. Se virar na terça-feira que vem, eu vou comentar com vocês também sobre essa modalidade do feminicídio como crime autônomo ali, vai virar o 121A do Código Penal, se fosse sancionado ali pelo nosso presidente da República. E com isso nós vamos aguardar. Vamos lá, a colega perguntou, sou servidora pública, tento aproveitar ao máximo as horas de estudos, porém, muitas vezes não consigo cumprir o PDF. Aproveite ao máximo, mas não sofra se você não cumpriu.
É isso que a gente tem que trazer. Não cumpri, vou prosseguir, mas eu vou chegar lá. Eu vou cumprir o máximo dos materiais possíveis. Porque só de você estar fazendo isso, você já está avançando nos seus estudos. Por mais que não pareça. E eu vou contar um segredinho. A gente nunca se sente preparado. Está aqui, aprovado em concurso, meu caso. 2 concursos para delegado. Nunca se sente preparado. A ideia é você buscar a preparação ao máximo, porque a insegurança vai vir, a insegurança da prova oral vai vir. Eu entrei na prova oral que minha perna estava descontrolada, ela não conseguia parar de tremer. Mas estava lá. Entrei, fui com tudo, passei e está tudo certo. Então é isso que eu quero trabalhar com vocês. Hoje chega o meu tempo, eu vou cumprir rigorosamente com vocês, para também não tomar o tempo de vocês ali, com o nosso cafezinho toda terça e toda quinta-feira, às 7 horas da manhã. Vem comigo, vem com a Dedicação Delta, que nós aqui com Café com o Delegado vamos trazer dicas, conversas, estudos e muito mais para vocês. Grande abraço, tenham todos um bom dia, começa com energia total, porque por aqui só o resultado importa, que é o seu nome no Diário Oficial. Até mais, gente, grande abraço.